O Rio de Janeiro agrega renomados institutos de pesquisa nas mais diferentes áreas do conhecimento. Esses institutos têm condições de oferecer novas tecnologias e inovação às empresas. No entanto, estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, mostra que o Estado tem obstáculos que precisam ser superados. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre o papel da inovação no desenvolvimento do Estado, estão aqui os secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico, Júlio Bueno, e de Ciência e Tecnologia, Gustavo Tutuca. Nos últimos anos, o Estado tem trabalhado para atrair centros de pesquisas de grandes empresas. Eu pergunto aos senhores, por que isso é tão importante? Do meu ponto de vista, é importante porque o desenvolvimento econômico, né, de qualquer espaço geográfico, ele depende do aumento da produtividade, que depende da inovação, que depende do desenvolvimento tecnológico. Diria que essa é a lógica econômica da importância da inovação no processo de crescimento econômico. Mas a falta de cultura de inovação é um problema? É um problema. Como disse o secretário, a inovação é fundamental para a produtividade da empresa. Então, incentiva centros de pesquisa que vão trabalhar essa inovação. É importante estar instalado aqui no estado do Rio de Janeiro. Para que a relação entre empresas e universidades ocorra, é necessário vencer alguns gargalos identificados no estudo do BID. Vamos ver o que dizem os especialistas. A gente entende por Sistema Regional de Inovação um conjunto de atores que faz a inovação acontecer. E nesse conjunto de atores a gente pode dividi-los em três principais grupos. O governo, né, fazendo a política científica e tecnológica e também fomentando a inovação com recursos financeiros. As universidades de estudos tecnológicos, que são super importantes, que eles estão pensando o Rio de Janeiro do futuro, né, e também formando a mão de obra qualificada. O conhecimento que está sendo gerado nessas universidades é muito grande e não pode ficar preso nesse locus, né, da inovação. E, obviamente, as empresas também fazem parte desse sistema regional de inovação, com toda a capacidade delas de transformar as ideias que nascem das universidades em produtos, serviços que estão no mercado, gerando renda, gerando emprego, gerando imposto. As empresas do Rio de Janeiro querem saber realmente quem são os atores, né, principais que podem promover a inovação no seu dia a dia. A empresa ela sabe que inovação não é um jogo isolado, não é uma carreira solo. Inovação é algo que é feito em rede. Então, quem pode apoiar a empresa do Rio de Janeiro no momento que ela está querendo desenvolver um novo produto, um novo processo tecnológico? Aí a gente viu hoje, pelo estudo, que as universidades estão aí para isso. Essa parceria ela vem cada vez mais importante. E é importante a gente identificar quais são esses gargalos. Então, foi chamada a atenção da necessidade de recursos para a prototipagem, o escalonamento da pesquisa da universidade para chegar à empresa. Eu acho que é importante chamar a atenção também da necessidade de recursos para a estruturação dos núcleos de inovação tecnológica. Esses núcleos, eles são... todas as instituições de pesquisa elas devem ter esses núcleos de acordo com a lei de inovação, mas há uma dificuldade muito grande de contratação de pessoal, de estruturação de uma equipe capacitada para desenvolvimento dessas atividades. Os núcleos eles são extremamente importantes na parceria, porque eles possibilitam que a universidade se estruture, dissemine dentro da universidade a importância da parceria e também auxilie os pesquisadores nesse contato com o setor empresarial, né? Porque o pesquisador, no seu dia a dia, ele não tem esse contato, ele não tem esse conhecimento. Então, a estruturação dos NITs com apoio e contratação de pessoas de forma contínua e não somente apoio eventual é extremamente importante, porque principalmente nas universidades públicas hoje, muitas dessas contratações se dão por bolsas de pós-doutorado, né, que duram de 1 a 2 anos, então acaba que você perde muito a capacitação dos núcleos. Então esse é um diferencial que, se o Rio de Janeiro conseguir criar algum tipo de apoio às universidades para a estruturação dos NITs, é um diferencial realmente que vai ser muito positivo no estímulo às parcerias e o desenvolvimento do Sistema Estadual de Inovação do Estado. A gente está vendo aqui a importância do Estado como articulador nesse sistema de inovação, né? Nós temos a universidade produzindo conhecimento, tem aqui do outro lado as empresas precisando inovar, e o Estado tem que entrar formando essa hélice tripla, fomentando esse processo e articulando isso. Foi falado aqui da necessidade de melhor estruturação dos NITs, né? Como os núcleos de inovação tecnológicas. Esses NITs são fundamentais para que essa hélice rode,
mas a gente precisa de soluções que quebrem a burocracia do Estado hoje, né? Muitas das pessoas que trabalham nesses NITs são alimentadas por bolsas de pesquisa que têm esse tempo curto, como foi dito aqui pela nossa entrevistada. E a forma legal como isso vai agir é um dos obstáculos que a gente precisa enfrentar, né? A gente sabe que estão surgindo muitos parques tecnológicos que são justamente os resultados dessas hélices triplas que estão fomentando pesquisa, desenvolvimento e a produção nas empresas, né, junto com esse incentivo do Estado. Então não adianta só recursos, mas sim ver a forma legal com como isso vai girar para produzir, para melhorar a inovação no Estado do Rio de Janeiro. O senhor falou de uma coisa muito importante, que é justamente desburocratizar, transformar esse processo num processo mais natural. Mas a gente está falando de dois tempos diferentes, o tempo da universidade e o tempo das empresas. O Estado ele tem como entrar aí no meio também para ajustar esses tempos e fazer com que isso aconteça de uma maneira mais simples? Ponto fundamental é que o mercado deve ser a grande referência para a inovação. Então, o que eu defendo, né, é que no Brasil a gente tenha financiamento para as empresas liderarem o processo de inovação. Eu acho que as universidades elas têm que vir junto, claro, mas, na verdade, com a empresa liderando. Então, na verdade, o financiamento a isso é o que eu diria que é a grande questão, né? Como é que a gente consegue fazer um financiamento de maneira a que a inovação se dê reduzindo riscos, né? Há de se ter riscos, porque a inovação é um processo de empreendedorismo, né? Mas esse risco tem que ser tomado pela empresa. Evidentemente, o Estado pode pegar um pouco desse risco, tá certo? Mas essa questão é fundamental, eu acho, na discussão do sistema de inovação do Brasil. Porque não é costume do empresário buscar financiamento para inovar. Isso foi até identificado no estudo do BID como um dos grandes gargalos nesse processo. Ele tem medo de pegar dinheiro do governo para esse tipo de risco. Essa discussão sobre inovação entra muito com as universidades, né, como a gente disse aqui. E a gente sabe que o empresário tem medo, às vezes, de lidar com a universidade. Tem que quebrar essa barreira de achar que a universidade vai tratar tudo na parte teórica. Porque da parte das universidades também, a produção de paper está sendo um pouco colocado de lado, mas para a produção de resultados práticos, de patentes, que é o que é importante para que a gente possa gerar inovação. Então, essa quebra dessa barreira que existe entre a universidade e a empresa é fundamental, junto com o investimento do Estado, mas o empresário está precisa entender mais, mas já está mudando a sua cabeça e vendo que é importante inovar e que a inovação através da universidade é fundamental. Então, essa quebra dessa barreira, junto com o aporte de recursos do governo federal e o entendimento do empresariado que ele precisa investir em inovação, tenho certeza que vai gerar muitos resultados. A gente vai continuar falando sobre parques tecnológicos no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco, aqui, política e economia caminham juntas.